Da morte ninguém consegue escapar. E até hoje não houve quem voltou do mundo dos mortos para descrever qual a sensação. Embora muitos não gostem de falar sobre ela, um fato que não podemos negar, ela existe. Mas no mundo obscuro existem várias faces da morte. Você já se perguntou para onde vamos depois da morte? Provavelmente que sim. É preciso se preparar para esta realidade que será enfrentada por todos nós algum dia. Sabendo disso, todas as culturas humanas de diversas partes tentam explicar esse fenômeno da natureza. Mas com toda certeza posso te afirmar, a morte é um dos maiores mistérios da existência humana. Então, antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de lendas e mitos, não descole da tela e vem comigo. De acordo com a cultura mitológica, a morte foi representada de diversas formas e por diferentes culturas ao longo da história. Conheceremos agora as faces da morte que você provavelmente nunca tem ouvido falar. Um deles é o Mictlantecuhtli, e como alguns outros deuses que falarei daqui a pouco, ele é um deus asteca da morte, que governava o reino Mictlan, a terra dos mortos. Como Hades, o deus do submundo onde vão os mortos, Mictlan era onde a maioria das pessoas passariam sua vida após a morte, independentemente da posição moral. Mictlan significa simplesmente Senhor da Terra dos Mortos, algo como um ser muito poderoso. Ele possui alguma característica que o define. É representado como uma figura esquelética, como também tenham sido encontrados relevos retratando-o como uma caveira com olhos. Como a maioria das divindades astecas, ele já foi associado a animais como aranhas, morcegos e corujas. Ele às vezes era mostrado com a boca aberta, pronto para receber as estrelas que desapareciam durante o dia. Algo interessante no universo asteca, cada uma das direções cardeais estava associada a um dos reinos divinos. Acreditava-se que Mictlan estava localizado no norte. A direção foi, portanto, associada a Mictlantecuhtli. São criaturas que possuem hábitos noturnos. Quetzalcoatl, o deus da criação e da vida, desejou criar vida na origem de tudo, mas precisava dos ossos daqueles que viveram no mundo anterior. Então, Mictlantecuhtli e sua esposa foram enviados a Mictlan para cuidar dos ossos dos mortos e inicialmente concordaram em dar os ossos. Quando o deus da criação se aventurou no submundo para recolher esses ossos, o deus dos mortos recusou e tentou manter o deus da criação no submundo. Quetzalcoatl finalmente conseguiu escapar com os ossos, mas ao longo da sua fuga quebrou vários, o que na cultura asteca explica por que as pessoas possuem tamanhos e formas diferentes umas das outras. Devido à sua natureza como deus do reino subterrâneo, Mictlantecuhtli inspirava um profundo medo entre os astecas, levando-os a realizar oferendas humanas em sua honra, como um completo canibalismo. Na cultura asteca, para os povos, nada morre por completo. Eles acreditam que vivem no mundo dos mortos e que em algum momento, sem uma previsão de tempo, a humanidade vai renascer. E os ossos guardados por Mictlantecuhtli serão a existência de uma nova vida, acreditando que a morte não é o fim, mas somente parte do processo da enorme existência humana. Considerado o diabo pelos sacerdotes cristãos, Supay era o deus da morte e o governante do submundo inca chamado de Ucupaca, que é uma raça de demônios. Mas há um povo que não tinha medo desse ser. Pelo contrário, os indígenas tinham o costume de adorar ele e invocar a sua proteção. Ele também é descrito como o senhor da riqueza mineral, sendo capaz de transformar simples minerais em minerais preciosos, como diamante, ou transformar prata em ouro. Suas características são comparadas a um monstro com corpo de leão, chifres de carneiro, dentes e patas de tigre e um cheiro horrível de enxofre. Como se não bastasse, ele ainda possui grandes habilidades capazes de se transformar em gato, um porco ou uma coruja, e podem ter habitações em fenômenos naturais como terremotos, furacões ou tempestades. Quando fica com muito ódio, ele pode rugir como um enorme javali, ou em outros momentos, ele grunhe como um porco. Esse ser da morte ainda pode se transformar em um belo jovem solteiro, seduzindo e ganhando a confiança da pessoa, com o objetivo de possuir seu corpo e causar doenças bastante conhecidas, como epilepsia ou loucura. Seu desejo principal é prejudicar o ser humano, destruí-lo por completo. Apesar disso, Supay não era de verdade considerado um deus ruim para os incas. O submundo era como uma ponte entre a vida e a morte.
Mesmo sendo respeitado, Supei era temido pelas pessoas, que organizavam rituais em sua homenagem para que ele não condenasse ou machucasse o povo Inca. Essa tradição ainda é comum entre o povo Quechua no festival Mamaca Cândica, por exemplo. As pessoas dançam e vestem roupas coloridas enquanto usam máscaras em homenagem a Supei. Outro deus da morte temido pelas pessoas era Thanatos, que era dito como rei da morte, enquanto Hades reinava sobre os mortos no mundo inferior. Ele ficou conhecido por ter o coração de ferro e as entranhas de bronze. 21 de agosto era sua data de nascimento, e diz a lenda que a data era seu dia preferido para levar as almas. Muitos acreditam que sua representação se dá por uma nuvem prateada que sugava as vidas dos humanos. Outros o caracterizam com cabelos e olhos prateados, que muitas vezes carregava uma espada ou uma tocha. Seu papel na mitologia grega é acompanhado por Hades. Thanatos é altamente conhecido como o deus da morte não violenta. Esse papel era atribuído às suas irmãs, as Queres, que eram um espírito de doença e matança. Thanatos era odiado pelos mortais, pois sabiam que ele chegaria, na maioria das vezes, durante a velhice, sem aviso prévio. De mitologia celto-irlandesa, Dom, o deus da morte, é o senhor dos mortos e da solidão. Ele morreu na Irlanda, por isso Dom é considerado o pai dos irlandeses. Sua história começa com sua ida para a Irlanda para vingar a morte de seu filho Ith, assassinado pelos deuses Tuatha Dé Danann. Mas antes de chegar na Irlanda, Dom foi amaldiçoado pela deusa Éreo com uma doença contagiosa. Para impedir que a doença se espalhasse pela Irlanda, Dom foi deixado para morrer em uma ilha rochosa na costa irlandesa, que posteriormente veio a se chamar Tecduin, ou a Casa de Dom, para onde todos os mortos iriam. Outra lenda diz que, depois de morrer, as pessoas continuavam a vagar pela terra dos vivos como sombras, até ouvirem o chamado de Dom e se unirem a ele. A imagem de Dom permanece viva até os dias de hoje no folclore irlandês, em especial na região ao redor da colina de Knockfierna, onde acreditava-se ser o lugar para onde Dom levava os mortos e onde era conhecido localmente como Dom da Verdade. Segundo alguns moradores locais daquela região, elas também contam que Dom podia ser visto galopando com seu cavalo negro nas nuvens durante a noite, causando tempestades. De acordo com a história, ele também tinha o poder de controlar o clima e as plantações, cujo sucesso era definido através de uma batalha anual que o deus se envolvia com a deusa Ain, da colina vizinha, Knockane. Em diferentes épocas do ano, Dom recebia oferendas de flores, ovos e carnes, que eram deixadas no topo de Knockfierna pelos seus seguidores devotos. Até hoje ele é adorado por alguns povos irlandeses, e sua história é passada de geração para geração. Agora, se você sofre com esquecimentos diários, cuidado! A deusa Menpo pode estar te visitando. Na mitologia chinesa, ela se destaca como a Senhora do Esquecimento. Sua morada é na 10ª corte de Diyu, que é o submundo chinês, ou também como é conhecido, Corredor do Esquecimento. Quando uma alma está pronta para a reencarnação, a função dessa deusa é garantir que essas almas não se lembrem de nada das suas vidas passadas e do tempo que passou no Dio. Para ajudar as pessoas a esquecerem, Mengpo prepara um chá especial, conhecido como Chá do Esquecimento, e oferece um copo para cada alma beber. Imediatamente, a amnésia é concedida à alma para que ela possa continuar sua jornada em uma nova encarnação na Terra. Aos que se recusam a beber desta poção, 2 ferozes demônios assistentes da deusa os obrigam a bebê-lo. De vez em quando, um ou outro consegue enganar a deusa e seus demônios ajudantes e fingem beber da poção, e como resultado, acabam lembrando de memórias passadas da época de infância. Muitas pessoas fazem magia negra ou feitiçarias baseadas nos deuses que já existiram ou existem, como é o caso de Whirl. Na mitologia Maori, é o deus da morte e conhecido como o Senhor do Mal ou das Trevas. Ele é considerado responsável pelos males de todas as pessoas. Também acreditam que o Whirl ganhou seus poderes comendo os corpos das pessoas que morreram e desceram ao submundo. Whirl é conhecido como a personificação de todo o mal, um contraste com seu irmão, que também é seu inimigo, Tani. Ele tinha um hábito bem estranho e, digamos, cruel. O processo de comer os mortos torna o Whirl suficientemente poderoso para se libertar do submundo, o que permitirá que eles subam à superfície e devorem tudo e todos nele. É por isso que a cremação é feita para evitar isso, porque o Whirl não pode ganhar força com as cinzas. Acredita-se que o Whirl vive em Taiwetuki, a Casa da Morte, que é uma caverna profunda e escura que contém todo o mal, incluindo magia negra e outras obras malignas. Um caçador faminto por almas doentes e moribundas, assim era Ankou.
No noroeste da França e em algumas regiões do Reino Unido, as pessoas acreditavam que ele era a própria morte encarnada. Ele foi descrito como um homem e um esqueleto que foi acusado de proteger os cemitérios e as almas neles contidas. Para algumas pessoas em diferentes culturas, acredita-se que Ankou foi o primeiro filho de Adão e Eva, enquanto noutras acredita-se ser o último homem a morrer no dia 31 de dezembro de cada ano. Sua aparência é algo assustador e que espanta qualquer pessoa, principalmente na calada da noite. Ankou, o ceifeiro dos mortos, foi provavelmente a inspiração de Grim Reaper, pelo menos na forma e na prática. Quando a noite cai, Ankou conduz uma carroça puxada por cavalos esqueléticos ao longo de toda a zona rural e recolhe as almas dos doentes e moribundos. Assim que o seu carro está cheio, Ankou entrega a sua carga a Anaon, o rei do submundo. Porque Ankou só viria quando a luz do dia terminava e a lua já estava escura, provavelmente conseguiria escapar da morte, deixando a casa durante as horas do dia. Mas a sua sede era por pessoas fracas de saúde, principalmente idosos e crianças doentes. Na mitologia etrusca, muito anterior à mitologia romana e grega, a morte tinha uma versão bem diferente de ser chamada. Seu nome popular entre aquele povo era Aita. Ele era um demônio horripilante com cabeça de lobo. Ele levava as almas dos vivos para dentro do submundo e as mantinha sob o seu reinado. Ele tem sido retratado nas laterais de urnas funerárias como um homem barbudo com um gorro de pele feito a partir de uma pele de lobo. Segundo a mitologia, ele levava os mortos, onde as cinzas estavam guardadas dentro de uma urna para o submundo, e elas nunca mais escapavam de lá. Um ser maligno da morte que marcava as horas de vida que as pessoas tinham. Parece mentira, mas não é, e é de se arrepiar. Mas o Shinigami, da mitologia japonesa, também era o demônio que caracterizava o tempo que cada pessoa tinha de vida. Ao longo de variadas lendas e crenças, o Shinigami não tem uma representação principal. Ele tem uma representação no budismo, onde as pessoas costumam chamá-lo de Mrityumara, que significa morte. Ele se apresenta como a personificação da tentação e, segundo a crença, quem fosse possuído por esse demônio e estivesse em desamparo seria incitado ao suicídio. Na maioria das vezes, ele é afirmado como uma explicação para a pessoa cometer suicídio. Até que, após séculos, a crença do deus da morte Shinigami se tornou algo concreto no Japão, e ele começou a ser confirmado como uma existência na natureza humana. Antes visto com maus olhos e até mesmo temido pelos japoneses, agora até serve como inspiração. Shinigami se tornou algo popular no Japão, deixando de ser um ser temido e atormentador, tendo diversas obras em formatos de livros, mangás e animes, tornando o mito do deus da morte popular também no Ocidente. Como vimos na história do vídeo de hoje, certificamos que existe uma diversidade cultural muito grande entre os povos. Essa diversidade forma a cultura e as tradições dos seres humanos. Algo que antes era visto com temor pela maioria da população mundial, vemos que em muitos países a morte é encarada somente como uma passagem para um outro plano e são comemoradas com alegria e até mesmo danças em velórios e sepultamentos, e servem como fontes de inspirações para a criação de artes visuais. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história dos deuses da morte? Acredita que eles realmente existiram ou se trata de algo que alguém inventou e só foi sendo passado de pessoa para pessoa? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like, ativem o sininho para receberem a notificação de vídeo novo no canal e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha alguma sugestão para um próximo vídeo, deixe aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!